Obrigado, irmãos, por mais uma vez nos convidar para estarmos juntos. Né? Fico feliz em poder compartilhar aqui o pão da vida com vocês. É prazer rever a irmã Idalice. Deus abençoe, irmã. Deus continue te usando lá no distrito de Messejana, em nome de Jesus. E aí, queridos, vamos então abrir a palavra do Senhor. Nosso irmão já orou conosco, né? Então, queridos, livro de Gálatas, capítulo 6. Vamos abrir a Bíblia, meditar aqui no versículo onde Paulo, ele praticamente conclui sua carta fazendo essa afirmação, e aí nós vamos ver o que ele quer dizer com isso. Versículo 17, Gálatas 6, 17, diz assim: Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo, ele conclui a carta dele aos irmãos na Galácia dizendo: Olha, ninguém me moleste, ninguém me incomode mais, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Nós vamos fazer nessa manhã é descobrir e ver que marcas são essas que Paulo menciona. Que marcas são essas? E aí, o versículo de número 17, ele é a conclusão do livro. Quando a gente fala sobre marcas, né, a gente vê que hoje as pessoas fazem muitas marcas pelo corpo, né? Por exemplo, lá na Nova Guiné, tem uma tribo aqui no nosso mundo, eles marcam as juntas dos dedos de acordo com cada parente que morre, né? Então, cada parente, cada familiar que morre, eles marcam as juntas com uma marca para lembrar, né, daquele que já faleceu. E aí, quando você vai para a Bíblia, por exemplo, os profetas de Baal, eles, enquanto buscavam ali o seu Deus, né, diante de Elias, eles marcavam também o corpo. O endemoniado, no capítulo 5 de Marcos, quando estava ali perante Jesus, ele também fazia marcas no corpo, a Bíblia diz. Então, várias pessoas fazem muitas marcas no corpo, e aí a gente vai descobrir que marcas são essas que Paulo está sendo, né, está mencionando aqui no capítulo 6, né, do livro de Gálatas. Antes da gente saber que marcas são essas, a gente vai primeiro ver o que não são as marcas. Quais marcas não são as que Paulo se refere. E aí, eu convido você a abrir a Bíblia em Levítico, capítulo de número 19. A gente começar vendo aqui que marcas não são as que Paulo está mencionando aqui. Levítico 19, versículo 28. Levítico 19, 28. Aqui nós vamos ler da seguinte forma. Acompanhe comigo. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Queridos, Deus fala aqui, olha, não fareis marca nenhuma sobre vós, sobre o vosso corpo. Essa palavra marca no hebraico, a palavra kaaka, e ela significa justamente tatuagem. Se alguém tem aí a nova versão internacional, não sei se alguém acompanha, está lendo a Bíblia nessa versão, lá já vem a palavra tatuagem no lugar de marca. Então, a primeira coisa, né, parece até que óbvio, né, a primeira coisa que não é a marca que Paulo fala é tatuagem. Eu, obviamente, quis enfatizar isso porque a gente vê muitas igrejas evangélicas hoje, por incrível que pareça, que permitem a tatuagem, né, onde seus membros, inclusive os próprios pastores, não sei se vocês já viram no YouTube ou por aí, eles fazem tatuagem, né? Mas as marcas que Paulo fala aqui, né, em hipótese nenhuma, não é tatuagem, porque é uma ordem direta do Senhor. Ele está dizendo aqui, ó, não façam tatuagem, e ele assina embaixo, eu sou o Senhor, eu que estou dizendo, né? Eu que estou mandando. E aí, queridos, o comentário bíblico adventista, ele comentando o versículo, ele disse que o versículo está se referindo de fato à tatuagem, que é um costume não imoral em si mesmo, né, mas indigno do povo de Deus, por ter de macular a imagem do Criador. Ou seja, não é um costume moral em si mesmo. Talvez antigamente fosse, né, porque não sei, os mais antigos vão lembrar, quem fazia tatuagem antigamente eram justamente aquelas pessoas que iam para o presídio, né? Geralmente quem ia para o presídio fazia uma tatuagem, quando você via alguém de tatuagem na rua, a gente já ficava com medo, aí você já teve no presídio, enfim. Só que hoje não, hoje muita gente faz tatuagem, jovens, até infelizmente crianças, adultos, pessoas mais idosas. E o que acontece é que mesmo assim, né, continua sendo pecado porque tende a macular a imagem do Criador. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que, no caso, quando Jesus voltar, nosso corpo deve estar fisicamente, né, espiritualmente, emocionalmente ou psicologicamente irrepreensível diante do Senhor. E aí, queridos, então, vem a pergunta, mas pastor, e agora, rapaz? Eu tenho tatuagem, eu fiz quando não conhecia Jesus, e agora o que será de mim? Fique em paz, que você não vai deixar de ir para o céu por conta da tatuagem que você fez
antes de conhecer a Cristo, tá certo? O que acontece é que o que não pode fazer é de hoje para frente, é de quando você conhece Jesus para frente, né? Eu digo isso porque eu estava na minha cidade, em Russas, de férias, e um amigo que tinha sido batizado recentemente, ele me chamou e ele disse: Olha, Michel, vem aqui que eu vou te mostrar o que eu fiz aqui. Eu falei: Foi. Eu fiz uma tatuagem. E ele já tinha várias tatuagens, né, que ele havia feito antes de conhecer Jesus. Eu disse: Não, eu conheço as tatuagens, dá para ver aqui, estou vendo. Eles: Não, não, foi outra que eu fiz. Esse misericórdia. Esqueceram de falar para o irmão no estudo bíblico que não pode fazer tatuagem. E ele foi lá, e o pior que eu pensei que ele tinha feito assim um versículo da Bíblia, o nome de Jesus, né? Claro que também não pode, né? Mas, digamos assim, dos males o menor. E aí acontece que ele se virou de costas, né? Levantou aqui a camisa, e, irmãos, ele fez o símbolo da igreja nas costas inteiras. Fez o símbolo da igreja de onde se acredita, misericórdia, né? E ainda colocou embaixo assim: lembre-te do dia de sábado para o santificar. Esse meio pai amado. E agora tava sem jeito, né? Já era, né? Por onde ele passasse, sem camisa, quem visse era o símbolo da igreja lá nas costas, né? E aí o que acontece é que as marcas não são a tatuagem. Não é a tatuagem, tá bom? Segunda coisa que não são as marcas é a questão da penitência ou a automutilação. Penitência ou automutilação. E aí, queridos, eu digo isso por conta que, na Idade Média, eles achavam que essas eram as marcas. Na Idade Média, para você ter ideia, eles oravam se chicoteando, né? Tinham pontas, né, de ossos nos chicotes. E eles oravam se chicoteando porque eles achavam que Deus só iria ouvi-los ou atender a oração se eles estivessem passando por alguma penitência, se eles estivessem marcando o corpo. E acontece, então, que alguns outros, eles andavam com uma coroa de espinhos nas pernas, para onde fossem, eles iam estar andando sofrendo, né, sentindo dor, se mutilando, porque na mente deles Deus só iria conceder o favor, a graça e a misericórdia se eles estivessem sofrendo, passando por algum tipo de penitência. O pior é que ainda hoje as pessoas pensam assim, elas fazem isso, elas têm essa ideia, né? Eu, por exemplo, eu fui pastor em Canidé e constantemente eu via pessoas vindo na BR, né, de Fortaleza até Canidé a pé, nas madrugadas, à noite, porque na mente deles alguns estavam pagando promessas, né? Porque na mente deles, Deus não dá de nada de graça a ninguém. Ele deu alguma coisa, você precisa fazer outra, precisa pagar uma promessa para recompensar o que Deus deu, né? Porque Deus não pode dar nada de graça a ninguém, né? O que eles pensam. Então, ou seja, tem muita gente que pensa que justamente as marcas é a automutilação, eu tenho que estar fazendo penitência, sofrendo, né? Me sacrificando, e essas também não são as marcas que Paulo menciona, porque nós sabemos que a Bíblia diz que Deus dá tudo gratuitamente por sua graça e misericórdia a cada um de nós. Amém? O que acontece é que talvez o grande problema é que nós às vezes queremos trazer isso para o cristianismo, sabia? Às vezes a gente começa, por exemplo, a querer guardar o sábado, né, para ter o benefício de alguma outra coisa. A gente começa a querer obedecer para ter benefício. Não, eu tô com pouco alimento aqui em casa, estou passando necessidade, mas o pouco que eu tenho, eu vou fazer uma cesta básica, para Deus me dar mais. E a gente começa a fazer agora para receber, né, para ter. E na realidade, a gente sabe que tudo que fazemos, né, é uma resposta já a tudo que recebemos. Não é para ter mais, não é para ser abençoado, é porque já somos abençoados. E aí, continua a pergunta. Então, o que são as marcas que Paulo fala? E para a gente entender, o começo do versículo é importante. O começo do versículo ele começa dizendo o seguinte: olha, não me moleste mais, não me importune, não me perturbe, em algumas versões diz o versículo, não me perturbe mais. E Paulo está se referindo aqui no começo do versículo, é o resumo do que ele escreveu em Gálatas. Em Gálatas, eles, por incrível que pareça, você vê que é um costume muito antigo. Eles também queriam se salvar fazendo alguma coisa. Eles queriam se salvar obedecendo à lei, inclusive a lei de Moisés, de forma principal aqui no livro, né, a circuncisão. Esse era o problema que Paulo enfrentava. Eles queriam que quem aceitasse Jesus agora tinha que ser circuncidado, tinha que passar por isso. Ou seja, eles também queriam, então, fazer alguma coisa para ser salvo. E Paulo briga feio lá com muita gente, porque ele diz que, na realidade, não precisa mais ser circuncidado. E aí, sabe o que acontece? É que aqui no mesmo livro de Gálatas, no capítulo 5, se você puder olhar, no versículo 6, só voltar aqui para Gálatas, olha o que Paulo vai dizer, antes dele concluir a carta.
Você vê como o contexto é esse, como o problema que ele enfrentava era esse. Capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer assim, ó. Ele diz assim, ó, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo está dizendo, queridos, a circuncisão não tem mais valor nenhum. Agora, quando a gente aceita Jesus, em Jesus, o que conta agora, o que vale agora, é a fé que atua pelo amor. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu continuo fazendo sacrifício, eu continuo dando o meu máximo para Deus, eu continuo me esforçando muito. Se for preciso, eu faço caminhadas a pé, faço o que for preciso, mas eu faço tudo agora, não mais para obter a salvação, como alguns criam, mas eu faço por amor a Deus. Eu faço pela fé no Senhor Jesus, do qual eu tanto amo. É isso, queridos. Eu continuo fazendo o meu máximo, o meu melhor, me sacrificando, mas é por amor a Deus. Por amor ao Senhor Jesus, é uma fé que atua pelo amor. Ele mostra aqui no versículo, né, no capítulo 6, que é o capítulo seguinte, versículo 15, ele vai falar também que agora o que tem valor não é a circuncisão, mas é o ser uma nova criatura. Ou seja, é ter um novo coração. Por isso que ele vai dizer lá em Romanos 2, 29, que agora a circuncisão que conta, a circuncisão que vale, é a circuncisão do coração. Ou seja, a circuncisão, vocês sabem que é uma pequena cirurgia que era feita no prepúcio, logo quando o bebê era nascido. Né? Poucos dias depois que ele era nascido, o prepúcio era cortado ali do bebê. E acontece que Paulo está dizendo o seguinte, agora a cirurgia é feita não mais no prepúcio, é feita no coração. Essa é a cirurgia que conta. Porque quando a gente faz uma cirurgia no coração, a gente consegue agora ter o coração transformado, a gente consegue amar a Deus. É justamente o que Moisés fala, lá em Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo 12 a 16, onde ele vai dizer o seguinte, ó, ele já dizia isso, né? Circuncidem o vosso coração. Para quê? Ele mesmo responde lá. Ele diz, porque só assim nós vamos amar a Deus de todo o coração. Talvez a circuncisão, ela era uma cirurgia onde, falar aqui para você entender, sem ser, digamos assim, falar palavras que não devo, mas a cirurgia, a circuncisão era para tirar a sobra. Era para tirar a sobra. Do mesmo jeito, então, a cirurgia do coração é para tirar aquilo que não presta. É para tirar a sobra o que está sobrando. O que não presta, o que nos atrapalha de amarmos a Deus de todo o coração. Paulo está dizendo é isso agora, olha, façam cirurgia do coração, porque se vocês circuncidarem o coração, vocês vão fazer muito mais do que aqueles que fazem penitência fazem. Mas vocês vão fazer pela motivação correta. Vocês vão fazer pelo motivo correto, porque amam a Deus. E aí, queridos, é por isso que ele diz em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu entregue o corpo para ser queimado vivo. Se não for por amor, de nada vale. Entende? E aí, volta-se a pergunta. Mas o que são as marcas? Sabendo agora o contexto que Paulo escreveu, a gente vai agora mostrar o que são as marcas que Paulo menciona. 2 Coríntios, capítulo 11. Abre sua Bíblia, só voltar um pouquinho, né? Que é o livro anterior. Final já do livro de 2 Coríntios, capítulo 11. E agora vamos ver o que são as marcas que Paulo menciona. Versículos do 23 em diante. 2 Coríntios 11, 23 em diante. Olha o que diz. São ministros de Cristo? Ele pergunta, né? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes castigado com varas. 3 vezes fui, aliás, uma vez, perdão, apedrejado em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei à deriva do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, de ladrões, entre patrícios, entre gentios, na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, frio, nudez, tudo isso Paulo passou. Ele termina no versículo 28, conclui dizendo: além das coisas exteriores que eu acabei de citar, ao que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com todas as igrejas. Queridos, Paulo, ele agora mostra para os discípulos, perdão, para os irmãos de Coríntios, o que são as marcas que ele carrega no corpo. Ele está dizendo o seguinte: olha, não venham me incomodar, não venham me perturbar mais com esse assunto, porque as marcas, de fato, nós devemos trazer no nosso corpo são essas aqui.
as marcas de um missionário, de um pregador do evangelho, de um homem que vai além para salvar pessoas. E aí, queridos, a palavra que Paulo fala aqui, no grego, né, lá em Gálatas capítulo 6, é a palavra estigmata. Essa palavra estigmata é a mesma palavra que o dono do escravo, ou o senhor do escravo, que ele comprava o escravo, né, marcava ele, e era justamente a mesma palavra que era utilizada. É a mesma palavra que o dono do animal, quando ele comprava o animal, ele marcava o animal também, é a mesma palavra que era utilizada. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu faço tudo isso que eu sou escravo de Jesus. Eu faço tudo isso porque eu faço por amor a Ele. Eu faço tudo isso e faria muito mais porque eu amo a Deus de todo o coração. Percebe que Paulo continua fazendo grandes sacrifícios pelo Senhor e para o Senhor, mas agora fazia porque eu amava de todo o coração. O que acontece, queridos, é que agora vem a pergunta então para mim e para você. O que são as marcas? Ou quais são as marcas que você carrega? Quais são as suas marcas? Quais as marcas que você tem no corpo por amor a Jesus? Eu entendo talvez que dificilmente alguns de nós tenhamos marcas físicas no corpo. Porque eu acho que talvez ninguém nunca levou um murro por Jesus, nunca ninguém foi preso por Cristo, nunca ninguém foi açoitado aqui por ser cristão. Mas eu entendo que eu e você temos outras marcas que carregamos em nós, marcas emocionais. Por exemplo, eu posso estar falando para alguém aqui que quando aceitou Jesus como Salvador, foi abandonado pela família, foi rejeitado pelos familiares. Eu posso estar falando por alguém aqui que quando se tornou cristão, foi zombado pelos amigos. Posso estar falando para alguém que quando começou a guardar os mandamentos do Senhor, perdeu o trabalho, perdeu o emprego. Tudo isso são marcas que nós carregamos. Tudo isso são marcas. Mas sabe o que acontece? É que a Bíblia apresenta que essas marcas, elas pregam por mim e por você. Elas falam por nós. Elas pregam sem precisar você abrir a boca. Porque os vizinhos olham para você, as pessoas olham para você e elas veem o seguinte: olha, mas ele continua sofrendo, a esposa continua maltratando ele, o esposo continua perseguindo ela e mesmo assim ela continua indo para a igreja. E mesmo assim ele continua firme, mesmo assim ele continua louvando a Deus, mesmo assim ele continua pregando. As pessoas veem as tuas marcas e elas pregam por você. Elas pregam sem você falar. O que acontece, queridos, é que o que Deus quer de nós é a mesma coisa que Paulo, é que nós vamos passar por essas provas, vamos ser marcados dessa forma no nosso corpo, de forma talvez emocional a priori, mas talvez futuramente fisicamente. E assim como Paulo diz, olha, eu passo por tudo isso no capítulo 5 de Romanos e me regozijo nas tribulações, me regozijo nas perseguições, regozijo, perdão, quando eu passo por essas lutas. Atos capítulo 5 mostra que os apóstolos foram açoitados e saíram de lá louvando a Deus, porque era um privilégio ter sido açoitado pelo Senhor. Percebe? Eles tinham marcas no corpo, passavam por tribulações grandes, mas vinham louvando a Deus, agradeciam a Deus pelo privilégio de passar por isso por amor a Jesus. E aí, queridos, a conclusão é que a gente precisa sair daqui entendendo então nessa manhã que a principal marca que você precisamos e devemos trazer no corpo são, ou é, perdão, a circuncisão do coração. Essa é a principal marca de um cristão. É um coração transformado, é um coração que antes era um coração que guardava rancor, hoje é um coração que perdoa. Antes é um coração que guardava ódio, hoje é um coração que ama. É um coração que era uma pessoa que era bruto, arrogante, prepotente, e hoje é manso, humilde. É isso que Deus quer. É um coração circuncidado, é um coração transformado. Um coração que ama e que sabe amar. Queridos, eu estava assistindo um documentário onde falava sobre aquele acidente da Boate Kiss. Você lembra? Aconteceu já há alguns anos atrás, se eu não me engano, 13 anos atrás, onde vários jovens estavam dentro de uma boate, houve um incêndio, muitos morreram, mais de 200 pessoas, mais de 200 jovens morreram. E acontece que no documentário, uma jovem, ela testemunhava, ela estava lá dentro, e ela contava que quando estava próximo a sair pela porta, né, ela caiu, ela foi pisoteada, estava próximo à porta, conseguiram puxá-la, tirá-la lá de dentro, e aí ela teve que amputar a perna. E ela contava no documentário que todos os dias ela lembrava do acidente. Quando ela olhava para a perna dela amputada, ela lembrava do que tinha acontecido naquela noite. Tanto é que o título do documentário
É todos os dias a mesma noite. Ou é a mesma noite todos os dias, uma coisa assim. Porque todos os dias, quando ela olhava para a perna, para a marca que ela tinha no corpo, para a marca que ela carregava, ela lembrava do dia do acidente. E aí, queridos, eu me lembro então de Jesus. Jesus também carregará marcas no seu corpo durante toda a eternidade. As marcas nunca mais sairão do corpo de Jesus. E sabe o que acontece? Ele me ensina então, quando fizerem marcas no meu corpo, quando fizerem marcas em mim, quando talvez eu for açoitado emocionalmente por alguém, quando talvez eu for perseguido por algumas pessoas, eu não posso fazer como essa jovem fez e ficar lembrando do dia que eu fui perseguido, do dia que eu fui maltratado, do dia que eu fui ali zombado. Eu não posso lembrar do dia, né, que eu fui maltratado. Jesus me ensina a fazer diferente. Porque quando Jesus olha para as marcas que ele carrega em seu corpo, Jesus, ele não lembra do dia que ele foi crucificado. Jesus não lembra da angústia da cruz, da agonia da cruz. Jesus não lembra disso. Jesus lembra, sabe de quem? De mim e de você. Jesus lembra por que ele sofreu. Quando você estiver sofrendo por conta das marcas que você carrega no corpo, não lembro do dia que teu esposo te maltratou, não lembro do dia que a esposa rejeitou, não lembro do dia que as pessoas te machucaram. Lembre por quem você está sofrendo, que é pelo nosso Salvador. E você vai perceber que vale muito a pena. E você vai fazer que nem os apóstolos fazem. Nós vamos fazer que nem os pais da igreja fizeram. Regozijavam no Senhor. Porque quando a gente lembra por quem nós sofremos, a gente percebe que vale muito a pena. O meu apelo para você nessa manhã é para que você e eu possamos, em nome de Jesus, embora marcados no corpo, mas entender que a principal marca que vamos carregar é um coração transformado. E só um coração transformado consegue louvar a Deus, assim como Paulo e Silas, na prisão, com as costas marcadas pelos açoites, ensanguentadas, mas louvando o nome do Senhor. Só um coração transformado faz isso. Quantos querem nessa manhã, então, em nome de Jesus, pedir para que o Espírito Santo possa circuncidar o coração, levante sua mão em nome de Jesus. Amém. Vamos pedir isso, fazer isso, porque com certeza o nosso Deus vai fazer com que nós possamos passar pelas provas e as tribulações, olhando para aquele que passou muito mais por mim e por você, Jesus Cristo. Fecha os teus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, nós passamos também por muitas lutas aqui nessa vida, nessa terra. Alguns aqui que estão entre nós tiveram a vida muito marcada por várias situações difíceis, mas nós entendemos, ó Pai, que hoje o Senhor transformou o nosso coração. E essas marcas, ó Deus, não é mais um motivo de empecilho para nós te seguirmos ou te servirmos. Essas marcas que carregamos, ó Pai, nós entendemos que elas estão em nosso corpo e elas servem como um testemunho vivo do qual nada vai fazer com que nós venhamos desistir de buscar ao Senhor. Que o Espírito Santo, ó Deus, possa transformar o nosso coração, porque nós sabemos que outras marcas irão aparecer. Nós passaremos por outras lutas, outras provas, talvez ainda maiores, mas que assim como os apóstolos, possamos passar por elas, regozijando, se alegrando no Senhor, porque é um privilégio para nós sofrermos pelo nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um aqui. Que o Espírito Santo nos batize nessa manhã, pois essa é a nossa oração que fazemos. Em nome de Jesus.